Vamos então agora falar com o nosso amigo José Colagrossi. Ele é diretor do Ibope Repucon e constantemente tem colocado na sua conta no Twitter, uma das redes sociais, vários comentários bastante interessantes sobre marcas, porque algumas marcas que investem no futebol latino-americano não investem no futebol brasileiro. E aí, Colagrossi, eu quero exatamente começar perguntando a você exatamente isso. Por que isso acontece? Por que essas marcas tão importantes no mundo inteiro se afastaram do futebol brasileiro? Bom, nossa empresa, né, ou seja, a empresa de marketing esportiva do Grupo Canta, que é o maior grupo de pesquisa do mundo, nós fizemos uma análise muito interessante sobre patrocínio de futebol na América do Sul. Ou seja, recente, dos últimos anos, né, atualmente. E muito para minha surpresa, eu tenho que confessar isso, grandes marcas globais, multinacionais, com presença muito forte no mercado brasileiro, ou seja, de todas as indústrias, elas patrocinam futebol no Paraguai, na Bolívia, no Chile, no México, Colômbia, Venezuela, Equador, mas não aqui. Quando eu fui constatado com esse fato que o nosso grupo de pesquisa levantou, eu peguei o telefone. Peguei o telefone e comecei a ligar para executivos dessas empresas. Olha, não é uma coisa oficial, a gente não vai, publicar a nossa conversa, mas dá para a gente tomar um café, almoçar, ou ter um encontro rápido. E eu me encontrei com mais de 20 desses executivos. Tá? E a conversa era essa: você patrocina futebol, seja clube, time no Paraguai ou na Colômbia, por que não aqui? Conversa informal, ou seja, bem relaxada, enfim. E eu cheguei à conclusão, ouvindo esses mais de 20 executivos, que existem 3 problemas que são comuns a todos. Ou seja, todas essas marcas têm preocupação com esses mesmos 3 problemas. Vamos lá pela ordem. Primeiro, eu já até adiantei mais cedo no programa. Ou seja, patrocínio em futebol é uma coisa de longo prazo. As nossas pesquisas mostram que o reconhecimento do patrocínio e a lealdade à marca demora um pouco para entrar no coração do torcedor. Ou seja, você patrocinar um time por 6 meses ou por um ano não tem o mesmo impacto de você patrocinar por 3, 5 anos. Então, ou seja, por ser um investimento de longo prazo e milionário, ou seja, as marcas têm preocupação, naturalmente, com a instabilidade política dos clubes. Porque, ao contrário de empresa, né, quando tem uma eleição entre o novo presidente, muda tudo. Muda a diretoria, muda o vice-presidente, muda a política, muda a estratégica, muda plano, e as marcas se assustam muito com isso. É o primeiro problema. O segundo problema é que mudou o ambiente de patrocínio no Brasil. No século passado, o que existia era muito mais patronagem do que patrocínio. Ou seja, no século passado, as marcas patrocinavam porque dava prestígio, porque tinha interesses políticos de patrocinar. Isso mudou. Hoje, patrocínio, seja esportivo, em futebol, ele tem que ser, primeiro, planejado, segundo, tem que ser cientificamente monitorado, e os clubes têm que oferecer um projeto de patrocínio que ofereça às marcas, seja um benefício tangível, mensurável e que esteja de acordo com a estratégia das marcas. Isso é uma dificuldade que muitos clubes ainda têm. Eu vejo, por exemplo, em apresentações de clubes que levam a marca, mas sua marca aqui, tem aquele slide bonito, né, com a foto da camisa e a marca da camisa sendo proposta, ele fala, sua marca aqui. Sim, mas quanto isso vale? Qual é o alcance disso em relação à torcida? Qual é o recall da marca que isso vai gerar? E qual é o valor de marca que isso vai gerar para o patrocinador? Os clubes brasileiros, até por uma questão de quebra de monopólio também, ainda têm uma certa dificuldade de mensurar e entender que patrocínio não é custo, é investimento, e como tal, tem que ter um retorno de marketing. E aí tem a terceira razão. A terceira razão é o seguinte: até recentemente, o futebol era o grande esporte brasileiro, ou seja, aí você não tinha uma alternativa a outros esportes que você patrocinar que tivesse uma projeção, uma promoção bastante grande. Hoje, nós vivemos num ecossistema que é digitalizado e plural. Ou seja, hoje você pode consumir outros tipos de esporte tão intensamente. Você tem oferta de vôlei, de basquete global, ou seja, vôlei global.
de MMA, de corrida de todo tipo e principalmente do videogame, que está crescendo muito. Então, as marcas hoje têm outras alternativas de investimento que não tinham há 10, 20 anos atrás. Enfim, isso é uma coisa muito importante. Soma-se a isso, essas são as 3 razões que me foram colocadas. Ou seja, tem hoje outras opções de investimento em esporte, o medo com a instabilidade política dos clubes e a falta de um projeto de patrocínio dos clubes para as marcas. Tem um quarto problema que elas não mencionam na mesma intensidade, mas que foi a crise com a imagem do futebol brasileiro pós-2014. Ou seja, em 2014, o futebol brasileiro teve a tempestade perfeita. Teve o 7-1, a frustração de mais uma vez perder uma Copa no Brasil e como se perdeu. Ou seja, teve escândalos de corrupção de todos os lados, de todas as maneiras, foram bastante, divulgados pela imprensa mundial, pela imprensa internacional. E isso fez com que a imagem do futebol assustasse as marcas. Lembre-se, Boccagi, que o maior patrimônio de uma marca é a sua marca, é o seu nome, é a sua reputação. Então, as marcas ficaram assustadas em se associarem ou continuar associadas a um futebol que, naquele momento, vivia um momento muito difícil. Ou seja, são todas essas 4 razões, são razões que, combinadas, levam marcas a patrocinar lá, mas não patrocinar aqui. Tem solução? Tem solução, mas não tem solução por acaso. Os clubes têm que se organizar, e fazer a coisa certa agora. Então, Toninho, você foi secretário de futebol do Ministério do Esporte, isso. né? E eu estava conversando com o Colagrossi antes, tem uma situação que os clubes nacionais não permitem investimentos por serem associações sem fins lucrativos. Essa situação, em alguma hora, foi discutida no Ministério, lá na Secretaria de Futebol? Não, foi, quer dizer, esse é um problema do Brasil. No Brasil, os clubes de futebol são associações sem fins lucrativos. Portanto, elas não pagam, olha a vantagem, vamos à vantagem, ela não paga imposto de renda porque o lucro dela é investido nela mesma, não é distribuído para outras pessoas. Isso é um lado bom. O lado ruim é que, nessas associações, o clube da esquina é igualzinho ao Flamengo, por exemplo, tá? É igualzinho. Todos os vice-presidentes... General do Milton Nascimento. Isso. Todos os dirigentes do clube, necessariamente, os vice-presidentes e o presidente, são amadores, eles não podem receber dinheiro. Uma coisa que se pensou, isso é um dever de casa que eu acho que os clubes deviam fazer, é uma coisa intermediária entre a SA. Temos que transformar os clubes brasileiros em empresa. Eu fico imaginando sempre esse exemplo. Vamos transformar os clubes brasileiros em empresa, que nem na Inglaterra. O Eike Batista tinha milhões, não tinha? Era botafoguense doente. O Eike Batista compra o Botafogo. O Botafogo não teria Botafogo hoje. O Márcio Guedes não teria um clube hoje. Porque o Botafogo, nem o Colagrossi, teria falido. Então, tem um modelo português que eu acho bem interessante, que é um meio termo entre SA e sem fins lucrativos. Não pagar imposto como se fosse uma empresa normal. E o modelo alemão, que não pode chegar ao Eike e comprar um clube. O modelo alemão não permite, ao contrário da Inglaterra, que um cara que lava dinheiro em Singapura ou na Rússia chegue lá e compre os clubes de futebol. Então, esse é o problema. E só um porém em relação ao que o Colagrossi falou, eu não gosto muito da comparação com a América Latina. O Flamengo fatura 600 milhões, quanto você acha que fatura o Cerro Porteño? Deve faturar 10. Então, o maior revendedor de Coca-Cola no Paraguai é o presidente, o Carter era, que patrocinava o clube que era dele. Então, eu não gosto muito, eu acho que a América Latina não é exemplo para a gente. O que é exemplo para a gente é a Europa. E acho que vou defender um pouco os clubes, porque o Colagrossi fez um bom exercício em relação às empresas e em relação aos clubes. As empresas também têm uma mania de entrar no futebol com fins imediatistas. Vamos lá, Parmalat, Unimed, a do Santos, Plano de Saúde. Ou seja, elas usam o futebol com fim imediatista. Então, existe uma série de fatores ligados ao futebol e aos dirigentes. Ao contrário, existe uma série de fatores ligados à forma que as empresas entram no futebol. Não é a longo prazo. Ela chega, contrata 3 jogadores, Unimed, né? E o clube, no dia que ela vai embora, não teve um ganho. O Fluminense não teve um ganho de lâmpada nova com a Unimed. Teve o Conca, teve o título. Então, eu acho que 2 fatores aí. Há também um problema das empresas em relação à forma de se associar ao futebol. Eu queria completar só rapidamente. Eu estou meio apavorado com o que o Colagrossi falou, com o Toninho também. Está tudo errado, né, de um lado e de outro. E me preocupa muito o fato de que essa quase espanholização do futebol brasileiro, porque esses patrocínios, verba de TV muito direcionado. Daqui a pouco nós vamos ter, no máximo, 4 ou 5 grandes clubes do futebol brasileiro
o futebol vai virar uma coisa muito mercadológica e menos apaixonante e com poucos clubes grandes. O Brasil tem uma tradição de muitos estados, de muitas agremiações fortes. Eu não sei, o futuro próximo, eu confesso, eu estou muito em dúvida sobre o que realmente vai acontecer. Existe, Colagrossi, essa espanholização no futebol brasileiro, que é uma coisa também discutida. Muitos acham que não. E aí eu gostaria de saber de você sobre isso e essa posição toda colocada pelo Toninho, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro, eu concordo com o Toninho que nesse ecossistema existiu muito imediatismo de alguns patrocinadores que entravam patrocinando sem ter uma noção exata do que estavam fazendo. Ou seja, eu acho que o patrocínio da Unimed eu deixaria um pouco de fora, porque não é um exemplo de um patrocínio típico de marca em futebol. Mas eu reconheço que sim, existe esse imediatismo, ou seja, a solução também parte por um melhor entendimento e uma melhor organização das marcas ao fazerem patrocínio esportivo. Agora, a minha visão sobre o futuro do futebol brasileiro, eu tenho uma visão otimista, que eu digo o seguinte, se você for ver uma corrida de 100 metros rasos, né, todos os corredores largam e chegam na mesma hora. Se você vê uma maratona, já é o contrário, no quilômetro 10, você tem assim 3 ou 4 corredores de elite liderando, aquele bolo intermediário e os clubes que estão para trás. Essa é a visão que eu tenho da profissionalização do futebol brasileiro. Ou seja, a boa notícia é que todos os clubes estão melhorando, todos. Se comparar com a virada do século, mesmo há 10 anos atrás, o nível de gestão, a qualidade de gestão dos clubes brasileiros, na sua totalidade, ela é melhor. O que não quer dizer que seja melhor na mesma intensidade a todos os clubes e nem que todos vão chegar lá na mesma hora. O que existe, sim, são alguns poucos clubes que estão mais avançados nesse processo, ou seja, e alguns que ainda estão um pouco mais atrás. Eu não tenho uma grande preocupação com a espanholização no futebol, porque eu acho que no Brasil sempre vão ter 6, 7, 8 clubes que vão ter uma grande renda de torcida, de sócio-torcedor e de patrocínio, e que vão estar sempre disputando pelos campeonatos e pelos títulos, ao contrário da Espanha, que é sempre uma briga de 2 e a cada 10 anos tem um terceiro que ganha. Ou seja, eu acho que o Brasil não tem esse risco. Eu acho que o risco aqui é outro. O risco aqui é pelo coração do torcedor. Ou seja, nós acompanhamos, em pesquisa que nós fazemos, ou seja, que existe um movimento dos jovens, pessoal de menos de 25 anos, de acompanhar e torcer com muito interesse o futebol internacional. Hoje existem os fãs de clubes espanhóis ou clubes ingleses, ou seja, tem os fãs digitais, seguidores, enfim, que acompanham os clubes. A minha maior preocupação, que me deixa acordado de noite em relação ao futebol brasileiro, fora a gestão, a má gestão do futebol em si, é que nós estamos perdendo a atenção, e se na hora que você perde a atenção, você perde o coração e a carteira, ou seja dos jovens brasileiros que estão cada vez mais acompanhando e interessados no futebol internacional e não o futebol brasileiro. Marco. Sobre isso que você está falando, Colagrossi, a escola do meu filho não tem uniforme, então cada um vai com a roupa que quer. Cada dia da semana é um desfile de roupas de camisa assim, de Real Madrid, de Barcelona, agora Juventus, PSG. E, assim, são crianças de 8, 10, 12 anos que elas vão cada vez mais, a maioria dessas crianças vai se descolando da realidade do dia a dia dos clubes daqui. Então, assim, eles veem jogo de fora, eles sabem os jogadores de fora, eles colecionam cards que os clubes de fora lançam aqui, eles compram camisas dos clubes de fora. Então, esse dinheiro cada vez mais vai indo para lá e vai ficando menos aqui. E você falou num assunto, Colagrossi, que eu gostaria de tocar com você. O Amir Somoge, lá de São Paulo, em novembro de 2017, ele publicou um estudo em que os clubes brasileiros com licenciamento de marca faturam apenas 1,7% do seu faturamento total. É nesse aspecto que os clubes lá de fora levam vantagem sobre os clubes daqui? Ou seja, eles oferecem mais produtos para o torcedor comprar e gastar? Eu acho que, não sei se eles oferecem mais produtos, mas certamente eles valorizam mais os seus produtos. Ou seja, só complementando, você não vê apenas camisa de time europeu no colégio ou na rua.
vai nas vitrines. Vai nas vitrines das lojas brasileiras, de equipamentos esportivos, dos magazanos, e o que você vê é nas vitrines as camisas dos clubes europeus, né? O problema do licenciamento brasileiro é um problema cultural dos clubes. O clube nunca entendeu a importância do licenciamento e sempre houve um imediatismo em torno de receber o primeiro cheque. Digo para você, pasme, estudo nosso mostra que mais de 95% dos licenciados, seja de empresas que licenciam, seja a marca dos clubes de futebol brasileiro para vender tudo, caderno, caneta, copo, o que seja, nunca mandam um segundo cheque. Ou seja, se limita ao cheque na assinatura do contrato, aquele adiantamento inicial, que os clubes avidamente recebem, e aí os clubes já estão preocupados em qual é o outro licenciado. Ou seja, não existe um trabalho de valorização do produto, seja de promoção do produto dentro das mídias sociais e digitais dos clubes, sabe? É a questão do imediatismo que nós já falamos aqui. Ou seja, eu quero receber o cheque, me dá receber o cheque logo, e quando eu recebo aquele primeiro cheque, não vai ter segundo. Ou seja, eu já vou preocupar qual é a própria licenciamento. Quem tem que valorizar a marca é os clubes. É a obrigação dos clubes valorizar as suas marcas e não dos licenciados. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ver o contraste de clubes europeus com marcas cada vez mais importantes, ou seja, e clubes nacionais com as suas marcas mais, infelizmente, desvalorizadas. Ok, Colagrossi, obrigado aí mesmo pelas informações que você trouxe aqui, ilustrando bastante esse assunto aqui no programa No Mundo da Bola.